RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, começa agora mais uma edição do RBV Agro, na comunicação de Murilo Roso e Cássia Castilho. É isso mesmo, a Angélica está de férias e hoje quem me faz companhia na apresentação é a Cássia. Seja bem-vinda. Obrigada, Murilo. É um prazer estar aqui fazendo essa conversa com um homem do campo e com todas as pessoas que se interessam no assunto do agro. Estamos no ar pelas emissoras da RBV Rádios, a Caçanjurê em Caçador, a Rádio Tangará em Tangará, e em Videira, rádios Vitória e Videira. E com transmissão pelo YouTube e pelo Facebook do RBV Notícias. Fique ligado que o programa está só começando. Destaque do RBV Agro. Região meio-oeste catarinense tem o único radar meteorológico do país voltado para o combate do granizo. Santa Catarina registra exportações históricas de carne suína com a expectativa de abrir ainda novos mercados. Em contrapartida, o suinocultor independente continua no prejuízo com o alto custo de produção. Verão é a estação propícia para a revoada dos cupins. A prevenção é a melhor forma de evitar a praga. Tem ainda a produção de cebola em Santa Catarina. O estado se consolida cada vez mais como o maior produtor da hortaliça no país. E uma reportagem que explica o que é preciso para perfurar um poço artesiano. RBV Agro. Desde o final da década de 80, o sistema de proteção anti-granizo tem sido fundamental para evitar prejuízos em lavouras, pomares e também danos em propriedades e bens na região. A repórter Juliana Gomes esteve no local onde tudo começou em Fraiburgo e conta como funciona o sistema. É o único radar meteorológico do país voltado para o combate do granizo. Perdas em lavouras, danos em edificações e avarias em veículos. Esses são alguns dos problemas que uma chuva de granizo pode ocasionar. Só quem já enfrentou estas perdas sabe como é se sentir impotente diante da força da natureza. Na região, a incidência desse fenômeno nos meses mais quentes é alta e, em virtude dos diversos prejuízos registrados, no fim da década de 80, produtores de maçã do município de Fraiburgo se uniram em busca de uma tecnologia visando combater o granizo. Assim, foi instalado o Centro de Monitoramento Meteorológico, que fica no município de Lebon Regis. E é daqui que saem as informações para que seja feito o acionamento dos geradores. O meteorologista responsável pelo centro, João Luiz Rolim, conta como esse trabalho começou. Inicialmente nós tínhamos os britanites, que era lançado por cada empresa, era lançada sem metodologia, era a olho. Era um foguete que era feito o combate ao granizo. Mas continuava tendo problema com granizo. As empresas, na década de 80, tinham um prejuízo bastante grande com granizo. Aí eles resolveram investir em um sistema, que tivesse uma metodologia que fosse comprovado cientificamente. Então eles foram até a Argentina, em Mendoza, onde existia um sistema com radar e foguetes. E daí, esse sistema, em 89, através do Valeri Line, foi implantado aqui na região. E funcionou até 95. De 95 para cá, aí nós começamos com o gerador de solo, que é o que a gente tem até hoje. Porque o gerador de solo, ele é mais eficiente e ele é mais barato. Tem um custo menor do que o foguete. Por isso que ele foi trocado. Porque tanto o foguete como o gerador de solo utilizam o iodeto de prata, que é para o combate ao granizo. Então, é o único método que é reconhecido mundialmente, é reconhecido pela Organização Mundial de Meteorologia e tem comprovação científica. Este é o único radar meteorológico existente no Brasil voltado para o combate do granizo. Esse radar tem uma área de abrangência de 300 quilômetros. É um radar de banda S, é um radar meteorológico para observação de nuvens. Bem, hoje nós estamos trabalhando com 13 municípios. Nesses 13 municípios, nós temos aí em torno de 160 geradores, que abrangem uma área de mais ou menos de 800 mil hectares. Apesar da alta abrangência nesses municípios, 2 geradores não estão em funcionamento. Desses 168, 55 é o governo do estado que mantém. Como esse ano não veio recurso para o governo do estado, não estão funcionando os 2 de Videira, 8 de Lebon Regis e não estavam funcionando 7 de Rio das Antas. Agora, só não estão funcionando
os de Lebon Regis. E por ser voltado principalmente para a agricultura, no período das safras o monitoramento é realizado de forma ininterrupta. Ele trabalha do período de setembro até abril. Então, nessa época, a gente trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. O monitoramento é direto, né? Não tem Natal, Ano Novo, Páscoa. Porque o granizo, ele não escolhe dia, assim como nuvem também não escolhe. Nuvem não tem limite como os municípios têm limite, né? O meteorologista explica como é realizado o monitoramento das informações, a partir das quais é emitido o alerta para o acionamento dos geradores. Para se dar o alerta, a gente faz o acompanhamento e o monitoramento das frentes, linhas de estabilidade, das condições locais e regionais, né? Por exemplo, uma frente que está lá no Rio Grande do Sul já influencia em Santa Catarina. Uma baixa pressão que eu tenho no norte da Argentina já faz com que haja formação aqui. Na verdade, nós temos 3 tipos, né? Os 2 extremos. Um que você não tem dúvida, porque é um dia que vai dar granizo. O outro, que é o oposto extremo, é o dia que não vai dar granizo. Esses 2 são fáceis, porque você tem as condições e as informações são bem claras. O nosso grande problema é o meio termo. É o dia que pode acontecer, mas pode não. E daí fica naquele intervalo. Esse, para nós, é o grande problema hoje, para avisar. Então, existem muitos dias, principalmente no verão, onde a gente sabe que vai ter um grande aquecimento, possibilidade de formação é bastante grande, você liga os geradores, mas aí nesse dia não acontece, né? Por quê? Porque ele está naquele intervalo onde se pode ou não pode acontecer. Em dias assim, os geradores são acionados para atuarem de forma preventiva. Então a gente sempre tem que ligar, né? Caso não aconteça, vai lá e desliga. Mas aí nesses dias você não tem a certeza, né? Ele explica também como é o funcionamento dos geradores no combate ao granizo. A nuvem, para se formar, ela se forma de gotas, né? E essa gota, ela se forma naturalmente na atmosfera. Num metro cúbico de ar, naturalmente nós temos de 1 a 2 núcleos de condensação que formam essas gotas. Núcleos ativos, né? Porque existem poeira, CO2, que são núcleos, mas não são ativos. E se eles não são ativos, eles não formam a gota. Então, como para cada metro cúbico se forma de 1 a 2 núcleos, toda a água que tem concorre para esses 2 núcleos. E aí a gota vai crescer, vai congelar e vai formar granizo grande. O que a gente faz? A gente lança 70, 80, 100 núcleos por metro cúbico. Por quê? Porque cada gerador, por hora, lança 1 trilhão desses núcleos de condensação. Daí eles chegam até lá, se vai formar um monte de gotinhas menores, essas gotinhas menores vão congelar e vão formar granizo pequeno. Esse granizo ele se forma entre 6 a 8 km de altura da superfície. Na queda, ele vai pegar temperaturas positivas e aí vai cair ou como água supergelada ou granizo pequeno. João enaltece que o sistema não impede a ocorrência do granizo, mas reduz os impactos que podem ser causados por esse fenômeno. Os sistemas que formam granizo são sistemas muito grandes. Então eles envolvem uma energia muito grande. Uma frente tem de 600 a 1.000 quilômetros de extensão. Você não tem como lutar contra isso tudo. O que a gente consegue fazer? A gente consegue diminuir a área e o tamanho do granizo. Então a gente consegue diminuir os prejuízos. Por exemplo, agora no dia 27 de dezembro nós tivemos granizo na região de Videira e de Rio das Antas. Em Videira nós estávamos com todos os geradores funcionando. Já em Rio das Antas nós tínhamos 7 geradores que não estavam funcionando, ou seja, praticamente a metade do município, ou seja, você tinha muitos buracos e se tinha menos reagente. Na região de Videira, o prejuízo que deu foi 30 vezes menor do que o prejuízo que deu em Rio das Antas. Então, o que a gente consegue fazer é essa diminuição, porque o nosso trabalho não aparece. Porque quando não existe nenhum problema, ou não cai granizo ou cai granizo muito pequeno. Aí o nosso trabalho só vai aparecer quando nós temos, por exemplo, uma situação dessa, onde nós temos aí 7 geradores que não estão funcionando. Nesse dia, um só gerador que não estivesse funcionando, você ia diminuir a quantidade lá em cima e você já ia ter problema. RBV Agro.
Santa Catarina sediou na semana passada um evento internacional de fruticultura. Mais detalhes com a repórter Kênia Casagrande. Maior produtor nacional de maçã, Santa Catarina é o ponto de referência para evento internacional sobre fruticultura. Nesta quinta-feira, dia 12, São Joaquim foi sede do 7º Field Day on Rootstocks from CD Series e 5º giro técnico que reúne profissionais de vários países para a disseminação de conhecimento técnico-científico para produtores de maçã de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Valdir Colato, participou da abertura do encontro e destacou a importância do setor produtivo para o agronegócio catarinense. Ele enfatizou que quer unir todos os elos do setor produtivo, formar parcerias e buscar soluções. Para Colato, o agronegócio catarinense é competitivo e eficiente e precisa valorizar os produtores rurais e dar condições para que os jovens continuem investindo no meio rural. Ele disse ainda que quem está no campo precisa de internet, energia elétrica de qualidade, boas estradas e garantia de safra. O estado catarinense espera uma safra de aproximadamente 600 mil toneladas de maçã, mais da metade de tudo que é produzido no país. O estado conta com 15,3 mil hectares plantados e cerca de 3 mil produtores de maçã, basicamente agricultores familiares na região de São Joaquim e Fraiburgo. As principais variedades produzidas são Gala e Fuji. De Florianópolis, Kênia Casagrande. Das frutas para as hortaliças, Santa Catarina se consolida como o maior produtor nacional de cebola, com safra estimada em mais de 514 mil toneladas. A reportagem é de Carol Denardi. Santa Catarina é o maior produtor nacional de cebola, com 33% da produção do país. A colheita no estado teve início em novembro e a estimativa da Ipagre aponta para mais de 514 mil toneladas do produto para a safra 2022-2023. A área de produção catarinense variou pouco nos últimos 10 anos e ficou em aproximadamente 17.500 hectares. Já a micro-região de Ituporanga é a de maior produção em Santa Catarina, com mais de 8 mil hectares, sendo responsável por 46,51% da área plantada. Na sequência vem a micro-região do Tabuleiro, situada na mesorregião da Grande Florianópolis, com 18% da área. Depois a micro-região de Joaçaba e aí então de Rio do Sul. O presidente do Sindicato Rural de Ituporanga, Arni Mor, explica por que a cebola catarinense se destaca no mercado nacional. Cebolas catarinenses são cebolas de cascas avermelhadas e é o único estado do Brasil que está conseguindo produzir esse tipo de cebola, pois todos os outros estados eles produzem materiais híbridos, a maioria das vezes com casca mais clara, com menos casca. E as cebolas de Santa Catarina, elas vêm das OPs, que são cebolas crioulas, que são desenvolvidas na nossa região aqui do sul mesmo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas principalmente esses 3 estados de Santa Catarina, que é o estado que mais produz cebola, que tem essa diferenciação em qualidade de cebola, devido a essas cascas que cebolas avermelhadas. Por isso que essa cebola, quando começa Santa Catarina, região sul, toda aí, a maioria das vezes o mercado começa a tentar puxar a cebola só daqui. Os outros mercados param, que é outros estados aí, mesmo que tenha cebola, mas elas têm preço inferior a Santa Catarina, devido à qualidade da cebola serem mais avermelhadas. Os produtores de cebola aqui do estado contam com o apoio tecnológico e de consultoria para tocar suas produções. A região Santa Catarina também conta com o apoio de várias entidades, como a Ipagre também, para poder estar continuando com essa qualidade. Também agora entrando com o Senar, através das ATEGs, que também estão dando apoio aí para poder continuar na atividade. Então a gente também não está sozinho. Sim, temos apoio de vários órgãos para estar sempre inovando e também melhorando a qualidade. Então, como eu tenho destacado, a Ipagre, nós temos uma estação na cidade, também aí que está sempre atrás de novos materiais, de novas sementes, para que a gente não venha perder esse mercado nacional que a gente tem aí. O presidente do Sindicato Rural de Ituporanga disse que Santa Catarina é a única região do país que consegue armazenar cebola por até
6 meses. Vamos ter cebola para estar colocando no mercado até abril, maio, e é a única região do Brasil também que consegue armazenar cebola por tanto tempo. Por esse motivo que as nossas cebolas são diferenciadas, cebolas crioulas, que a gente consegue estar armazenando essa cebola por até 6 meses, para estar colocando no mercado escalonadamente, para ser vendida até praticamente mês de abril até maio, vamos estar colocando cebola no mercado nacional. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Carol Denardi. Vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já com mais destaques do agro. Epagre vence prêmio Expressão de Ecologia com projeto de preservação de sementes crioulas. Santa Catarina registra exportações históricas de carne suína com expectativa de abrir novos mercados. Em contrapartida, suinocultor independente continua no prejuízo com o alto custo de produção. E uma reportagem que explica o que é preciso para perfurar um poço artesiano. RBV Agro. Produtor rural, você deseja maior produtividade em sua lavoura, melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp 49 99177 6685 ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Videira. Cresça com a FBA. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta e seguimos com as notícias do agro. O projeto Guardiões de Sementes, executado pelo Escritório Municipal da Epagre em Frei Rogério, foi vencedor do Prêmio Expressão de Ecologia 2022-23, na categoria agropecuária. A Epagre soma 24 vitórias e se mantém como a maior vencedora do prêmio, que existe desde 1993, e é a premiação ambiental de maior longevidade ininterrupta do Brasil. O projeto Guardiões de Sementes vem sendo desenvolvido desde 2015 pelo escritório da Epagre em Frei Rogério, em parceria com agricultores. A proposta é preservar as variedades crioulas existentes na região, que são plantas conservadas, que foram obtidas através de seleção e cruzamento natural, realizada ao longo de muitas gerações. É isso mesmo, isso é feito pela prática de armazenar as melhores sementes da lavoura para o ano seguinte, pois neste processo são selecionados apenas os tipos com determinadas características que são desejáveis, gerando um melhoramento natural. A equipe do projeto Guardiões de Sementes percorreu 19 municípios na região de Videira, Caçador e Curitibanos, promovendo reuniões, encontros, oficinas e palestras, com o objetivo de conscientizar e motivar estudantes, professores e agricultores a multiplicarem e seguirem trocando sementes crioulas. Para tanto, o projeto distribuiu cerca de 2.000 kits, contendo mais de 200 variedades de sementes crioulas de diversos tipos, como milho, feijão, arroz, girassol, tubérculos, ervilha, pipoca, flores e também frutos. RBV Agro. Santa Catarina exportou mais de 602 mil toneladas de carne suína em 2022 e receitas ultrapassaram 1,43 bilhão de dólares. A expectativa para esse ano é o embarque para novos destinos, como México e Canadá. Reportagem de Carol Denardi, confira. O Boletim Agropecuário de Janeiro, divulgado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, aponta que em 2022 o estado chegou ao melhor índice de exportações de suínos da série histórica. No ano passado, Santa Catarina exportou mais de 602 mil toneladas de carne suína, incluídas aí a carne in natura, a industrializada e os miúdos, o que representou um crescimento de 4,1% em relação a 2021. Segundo a Epagre-Cepa, as receitas foram de 1 bilhão e 43 milhões de dólares, alta de 2,5% na comparação com 2021. Além disso, Santa Catarina foi responsável por 54,8% da quantidade e 56% das receitas das exportações do país de carne suína
suína de 2022. Esta carne suína foi embarcada principalmente para a China, apesar da queda de 10,6% em quantidade em relação a 2021, como disse o analista de socioeconomia da Epagri-Cepa, Alexandre Luiz Gil. O principal destino da carne suína catarinense no ano passado foi a China, que sozinha respondeu por cerca de 49% de tudo que o Estado embarcou. Apesar desses bons números do ano passado, quando a gente compara 2022 com 2021, verifica-se uma redução de pouco mais de 10% nos embarques para a China. E isso se deve principalmente pela recuperação da suinocultura chinesa depois de um período de 3 ou 4 anos sendo severamente afetada pela peste suína africana. Essa queda nos embarques para a China foi compensada pelo crescimento das exportações para outros países, principalmente as Filipinas, que aumentou em 138% a compra de carne suína de Santa Catarina, e o Japão, que teve um aumento de 80% nesse mesmo período. Para este ano, a estimativa de embarque internacional permanece positiva, principalmente para novos destinos, como México e Canadá, segundo explicou o analista da Epagri, Alexandre Gil. Para 2023, há uma expectativa bastante favorável de que o cenário internacional permaneça positivo para as exportações de carne suína, principalmente pela manutenção dos embarques para a China, que devem se manter estáveis ao longo do próximo ano. Também há a expectativa de que Filipinas e Japão registrem novos números positivos, embora com a menor intensidade do que foi observado em 2022. Esses dois países devem ampliar suas compras, mas não num ritmo tão intenso como foi observado no ano passado. E, além disso, espera-se que em 2023 comece os embarques, efetivamente se iniciam os embarques de carne suína de Santa Catarina para o México e para o Canadá. São dois importantes países consumidores e que recentemente autorizaram a aquisição de carne suína brasileira, e em especial de Santa Catarina. Então, todos esses fatores nos dão uma perspectiva favorável para 2023 no cenário internacional. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Carol Denardi. Em contrapartida, o produtor de suínos, especialmente o independente, que não faz parte de integração, amarga prejuízos. De acordo com o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Losivânio de Lorenzi, o suinocultor independente de Santa Catarina contabilizou prejuízos no ano passado, em 2022, pois o custo de produção ultrapassa o valor pago pelo quilo da proteína. Tivemos no ano passado um ano muito ruim da nossa suinocultura, seja ela no setor de independente, de integração, mini integração, enfim, cooperativas, porque a crise ela foi mundial, não somente no Brasil ou Santa Catarina. Nós, produtores, todos sofremos com a situação vivenciada, onde cada vez mais os preços iam caindo do suíno, enquanto que o custo de produção ia aumentando. Para se ter uma ideia, nós finalizamos o ano com um custo de 8,07 por quilo produzido. Isso dados da Embrapa. E a gente continuou nessa crise porque o preço pago ao produtor, nós chegamos em dezembro no máximo de R$ 7,40. Então, somente no mês de dezembro a gente já perdeu muito. Mas quando a gente faz uma avaliação com relação ao custo de produção e o valor recebido numa média de janeiro a dezembro, nós tivemos o valor recebido por quilo de suíno no mercado independente de R$ 6,43, aonde nós tivemos um custo de R$ 7,64. Então, um prejuízo muito forte nós tivemos no ano passado. Quando a gente faz uma média do valor perdido por animal de 115 quilos, ele chegou a R$ 200 por animal comercializado. Quando a gente olha o mercado com relação a indústrias e cooperativas, o produtor ele perde menos ou às vezes nem chega a perder, porque existe até uma estabilidade pelo volume de produção que as empresas e cooperativas têm, pelo que exportam também. Então isso não tem uma diferença muito grande quando o preço está muito alto ou quando está muito baixo, mas existe um equilíbrio dentro disso. Para o produtor independente, ele sofre todas as intempéries
séries de mercado, porque ele vende somente no mercado interno e isso realmente, quando há uma sobra de suínos, como aconteceu no ano passado, o preço realmente cai e cai muito. Além do que, muitos não estão capitalizados para fazer grandes estoques de grãos, seja de milho ou de farelo, e eles têm que comprar naquilo que o mercado está naquele momento, ou seja, pagando a cada vez um preço mais alto para poder manter a produção. Por isso, esse tamanho prejuízo dentro da atividade. Uma das saídas apontadas para resolver a crise do setor é aumentar a exportação da carne suína, já que o consumo interno não deverá ter grande variação neste ano. RBV Agro. Verão é a estação propícia para a revoada dos cupins. A prevenção é a melhor forma de evitar essa praga. Flávio Júnior. O verão é a temporada das revoadas de cupins. A estação favorece o desenvolvimento dos insetos devido aos dias muito quentes e úmidos. Eles voam em busca de um parceiro para a reprodução e na busca de um local para formar uma nova colônia. No final das tardes, eles são atraídos pela iluminação artificial das casas. Aparentemente inofensivos, esses bichinhos entram nas casas e em pouco tempo destroem móveis, quadros, livros e tudo que pode servir de alimento. Segundo a assessora de biologia Samantha Fecchio, o ciclo de vida dos cupins ocorre entre a primavera e o verão. E assim que as fêmeas depositam os ovos, o tempo de eclosão do animal, do ovo e o seu desenvolvimento demora de 24 a 90 dias. Então é por isso que a gente percebe uma alta incidência desses insetos durante o verão, porque no período de primavera eles estavam construindo os seus espaços, depositando ovos e a gente consegue perceber uma ampliação na quantidade desses cupins, principalmente nas nossas residências ou em ambientes com uma grande quantidade de madeira. A melhor forma de evitar os estragos que os cupins provocam é a prevenção, explica Samantha. É importante que a gente mantenha sempre as telas nas janelas, evitando com que eles entrem, principalmente no momento da época da primavera, em que eles estão procurando lugares para se reproduzir. Outra possibilidade também é manter sempre os móveis livres de umidade, porque a umidade ela vai provocando desgastes na madeira e são esses pontos de acesso que o cupim tem para desenvolver ali a sua morada. Além disso, a umidade é extremamente necessária para o desenvolvimento desses seres. Então, uma madeira que ela está desgastada com umidade é um prato cheio para esses animais. Por isso a importância em manter sempre os móveis muito bem higienizados, arejados e sempre passar material impermeabilizante, porque esse material ele vai aumentar a resistência da madeira e evitar com que os cupins consigam abrir fissuras por ali para iniciar todo o seu ciclo de vida. Uma boa dica é manter os móveis afastados das paredes, não acumular papel, checar sempre fundos de armários e áreas com maior umidade. Depois que os cupins se estabelecem, a única alternativa é recorrer a um tratamento especializado, comentou a assessora de biologia. Uma outra forma de prevenção é sempre realizar a dedetização, porque isso acaba afastando os insetos e, consequentemente, eles não vão se estabelecer. Obviamente que a partir do momento que os cupins se estabelecem, a forma que a gente pode cuidar ou evitar isso é o uso de substâncias que vão provocar a morte desses animais. Então, há empresas específicas que realizam esse tipo de trabalho para, no caso, a eliminação dos insetos, a partir do momento que eles já se estabeleceram. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Flávio Júnior. RBV Agro. E para fechar o RBV Agro, o que é necessário, segundo a legislação, para perfurar um poço artesiano? A reportagem é de Douglas Alves. A água, como todo mundo já sabe, é saúde e por isso muitas residências aderem a poços artesianos. A construção de poços artesianos é considerada uma obra de engenharia, por isso exige muita atenção, pois precisa seguir algumas normas técnicas da ABNT.
Embora algumas normas se apliquem a poços tubulares, outros de captação de água subterrânea, é importante lembrar que não apenas os poços profundos com maquinários especializados precisam obedecer a algumas legislações federais e também estaduais. Qualquer poço que capte água no subsolo, incluindo poços caipiras, mini poços, precisa obter autorização para ser construído. Mas qualquer pessoa pode fazer isso? Vamos saber mais sobre isso. Talvez isso seja uma dúvida também de muitas pessoas. Para sanar essas dúvidas, o secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Videira, João Leandro Locatelli Antunes, nos fala sobre esse assunto. Nos últimos anos aí tivemos passando por severas crises hídricas aí, e o pessoal tem nos procurado então para ver como é que faz a confecção de um poço artesiano. É simples, claro que nós temos a lei, né, e decretos que regem toda essa parte de água, né? A água é um bem comum, mas dela tem que ser usado conforme determina a lei. E é muito simples, a pessoa que vai fazer um poço artesiano, seja na cidade, seja numa indústria, seja na produção rural, ela tem que procurar então uma empresa especializada que perfura poço artesiano, semi-artesiano, guarani, e então fazer o processo de licenciamento ambiental do poço. Esse é um processo simples que eles conseguem fazer através da empresa e depois também fazer a outorga da água, que é outro licenciamento ambiental que não vai para a Fátima, que é hoje IMA, né? E sim vai para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Então são três processos na verdade: a confecção propriamente dita, a liberação para a licença ambiental, que é no IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, e a outorga do poço, então, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. São passos simples, né, que as empresas especializadas, então, fornecem aí para todos que queiram, então, ser servido por uma água, tanto no Guarani, como uma água artesiana ou mesmo semi-artesiana. Qualquer lugar, João, pode ser encontrado essa água e essa instalação desse poço? Existe uma variação muito grande de propriedade para propriedade, de local para local. Enfim, nós temos lugares com um pouquinho mais difícil acesso, outros com menos profundidade, ela aflora mais fácil. Então, mas cada caso é um caso. É uma média aí, 200, 300 metros, algumas propriedades 70, 50, até 100 metros você acha. Se tratando de água como um bem público, as pessoas que têm o poço no seu terreno, elas são proprietárias da água? Ele é proprietário do seu poço. Mas existe aqui em Videira e também em toda a região, e por não dizer no estado, muitos poços assim que são explorados pela comunidade. Então serve à comunidade. E é claro que daí eles fazem o regramento entre as pessoas que usam esse bem e acabam fazendo a divisão, aí, o rateio da despesa, a luz, enfim, todas as despesas que tem. Então ele pode ser usado com comunidades, vizinhos, né, para facilitar então esse acesso a esse bem hídrico, vamos dizer assim. Mas qual o custo para se fazer um poço artesiano? A variação de um custo para um poço artesiano, ela vai ser em função da profundidade. O volume de água e a profundidade, principalmente a profundidade. A gente vê pessoas fazer com 50, 70, até 300, 400 mil reais. É muito subjetivo você falar o valor, mas de uma forma geral, o que eu tenho visto é esses valores assim, conforme a profundidade, o valor. Claro que a gente sabe que tem os painéis, depois tem a bomba, tem também a questão de todas as partes de encanamento, que se for longe, também tem que fazer essa via de acesso do poço até a casa, até o bem que vai, a indústria, enfim, onde vai ser destinado o uso. Então ela vai variar, vai ter uma variação bastante ampla. Lembrando que para quem nos acompanha pelo rádio, essas reportagens estão todas postadas no nosso canal no YouTube. Entra lá e procura por RBV Notícias. Todas elas em vídeo, esses e outros tantos conteúdos. Pessoal, por hoje era isso. Eu quero agradecer a Cássia pela companhia e comunicar que a Angélica estará de volta das férias já na próxima semana. Obrigada pela oportunidade. Fiquei bem feliz de apresentar o RBV Agro e precisando é só chamar que eu venho. Que bom. Bom final de semana, pessoal. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, pessoal. RBV Agro.
As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.